Goku Coco no brilho das destruição, sacrifício e lembranças. Capítulo 17. Destruição. O ar parou de respirar. O céu, antes cinza e pesado, parecia agora carregado de uma pressão invisível, como se o próprio universo segurasse a respiração diante do que estava por vir. No pequeno espaço onde o grupo de Ryota Murakami se reunira, o silêncio foi quebrado apenas pelo som fraco da respiração de cada um. Todos sabiam, algo terrível se aproximava. Ela está aqui, sussurrou Kazumi, a voz trêmula, os dedos apertados contra o próprio corpo, como se tentasse se proteger do inevitável. Sinto uma presença que nunca vi igual. É como se o ar todo estivesse sendo esmagado. Nekukura estava de pé, os olhos fixos na direção da entrada, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Seus poderes, que ela mal conseguia controlar por completo, vibravam sob a pele, um aviso instintivo de perigo mortal. Ao seu lado, Ryota sentia o coração bater tão forte que doía no peito. Ele não tinha magia, não tinha força especial, apenas a determinação de não deixar ninguém que amava morrer. E, ainda assim, diante do que vinha aí, essa determinação parecia pequena, frágil. De repente, o chão tremeu. Não um terremoto, mas uma onda de pura energia que varreu tudo ao redor, fazendo janelas estilhaçarem e objetos voarem como folhas ao vento. E então, ela apareceu. Kikako. Uma figura esguia, de passos calmos e quase preguiçosos, como se estivesse caminhando por um parque e não por entre destroços e medo. Mas o que fazia todos tremerem não era sua aparência, mas o que ela representava. Uma bruxa classificada como nível A, uma das mais poderosas já criadas pelo laboratório secreto que as fizera. Um ser de pura destruição, enviada com uma única ordem: capturar ou eliminar todas as fugitivas. Então são vocês. A voz dela era suave, quase doce, mas carregada de um frio que cortava até os ossos. As cobaias que ousaram escapar. Que pena. Tinham tanto potencial, mas escolheram o caminho errado. Shino, uma das garotas do grupo, não conseguiu conter o medo e avançou um passo, instintivamente tentando se colocar na frente das outras. Nós não somos coisas de ninguém, gritou ela, embora a voz falhasse. Nós somos pessoas. Kikako apenas sorriu. Um sorriso vazio, sem calor. Pessoas? Que palavra engraçada. Vocês são experimentos. Nada mais. E experimentos que fogem precisam ser descartados. Antes que qualquer um pudesse reagir, ela ergueu uma mão. Nenhuma palavra, nenhum gesto exagerado. Apenas um movimento simples. E, na fração de um segundo, tudo ao redor explodiu. Paredes se desfizeram em pó, o chão se abriu em rachaduras profundas, e o vento se transformou em uma lâmina cortante. Shino foi jogada para longe como se não pesasse nada, batendo com força contra uma parede e caindo imóvel. Shino! Gritou Kana, tentando correr até ela, mas Kazumi segurou com força, os olhos arregalados de terror. Não! Se chegar perto, morre. O poder dela é como se ela pudesse quebrar qualquer coisa que exista. Matar é tão fácil quanto respirar para ela. Ryota puxou todos para trás, o cérebro trabalhando a 1000 por hora, desesperado por encontrar uma saída, uma fraqueza, qualquer coisa. Mas tudo o que via era a destruição que Kikako deixava em seu rastro. Ela não precisava de truques, não precisava de estratégias. Sua força era absoluta. O laboratório deve estar mesmo desesperado para enviar alguém como ela, murmurou ele, lembrando do que já tinha ouvido sobre a hierarquia das bruxas. Uma nível A é quase impossível de ser detida. Kikako caminhava devagar, aproximando-se cada vez mais. Seus olhos passaram por cada um deles, avaliando-os como quem olha insetos sob os pés. Vocês não entendem, não é? Disse ela, parando a poucos metros, a energia ao seu redor crepitando como eletricidade. Não há escapatória. Nenhuma magia de vocês, nenhum plano, nenhuma coragem vai mudar o fato de que eu sou mais forte. Muito mais forte. Neku deu um passo à frente. Seus olhos brilharam com a luz característica de seu poder, mesmo que ela soubesse que lutar era quase um suicídio.
Eu não me importo, disse ela, firme, embora o medo estivesse lá, profundo. Mesmo que eu morra, eu não vou deixar você tocar nos meus amigos. Kikako arqueou uma sobrancelha, divertida. Coragem. Ou estupidez? Tanto faz. Vamos acabar com isso. Ela ergueu a mão novamente, e dessa vez a energia que saiu dela pareceu rasgar o próprio ar. Era o fim. Todos se prepararam para o impacto, para a dor, para a morte que parecia certa. Mas naquele instante, entre o desespero e o caos, Ryota viu algo. Um pequeno detalhe, uma brecha mínima na forma como ela se posicionava. Não é invencível, pensou ele, com o coração disparado. Ninguém é. Para trás. Gritou ele, puxando todos com força. Ainda não acabou. Se ela tem poder absoluto, talvez a única forma de lutar seja não lutar como ela espera. A destruição tinha chegado ao auge. Mas também tinha trazido com ela a certeza. Se quisessem sobreviver, teriam que pagar um preço altíssimo. E alguns, talvez, teriam que se sacrificar. Capítulo 18. Bode expiatório. A poeira ainda pairava no ar, fina e sufocante, quando o silêncio voltou a cair sobre o grupo. Kikako estava ali, imóvel, como uma estátua de poder e crueldade, esperando que eles se movessem, que cometessem o erro que lhes daria a morte. E, naquele momento, todos perceberam. Não podiam vencê-la com força. Não havia magia, por mais forte que fosse, que pudesse igualar-se a dela. Ryota respirou fundo, limpando o suor frio da testa. Ele olhou para cada uma das garotas, Neko, Kotori, Kazumi, Kana, todas que ele jurara proteger, e sentiu um nó na garganta. O plano que começava a formar em sua mente era perigoso. Arriscado. E talvez, para um deles, fatal. Eu observei, começou ele, baixo, para que apenas os amigos ouvissem, os olhos fixos em Kikako, como se estivesse apenas avaliando-a. Duas coisas. Primeiro, ela acerta tudo o que está parado, mas quando algo se move rápido, de forma imprevisível, ela erra. É como um jogador de futebol que cobra pênaltis bem, mas tem dificuldade com jogadas em movimento. Kazumi arregalou os olhos, entendendo rapidamente. Então, se nos movermos muito, de maneiras que ela não consiga prever, exato, continuou Ryota. E a segunda fraqueza, a maior, ela só atira para frente. Se alguém chegar pelos lados ou por trás, ela não consegue defender-se direito. Seu poder é destrutivo, mas é limitado pela direção que ela olha. Era uma vantagem pequena, mínima, mas era tudo o que tinham. Kikako pareceu perceber que eles estavam tramando algo e sorriu, um sorriso que parecia cortar a pele. Conversinhas à parte, não vai adiantar nada. Nenhuma estratégia vai mudar que vocês são fracos. E que eu sou a morte que veio buscar vocês. Nós não somos fracos. Gritou Kotori, dando um passo à frente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma determinação que ninguém esperava dela. Nós somos fracas se aceitarmos o que vocês falam. Mas nós temos amigos. Nós temos motivos para lutar. Isso é mais forte que qualquer poder. Kotori respirou fundo, e naquele momento, sua mente viajou para tudo o que ela tinha vivido. Lembrou-se de como foi criada no laboratório, sem carinho, sem nome, apenas um número. Lembrou-se do dia em que conheceu Chie, a única que estivera ao seu lado desde o início, a única que a entendia de verdade. Lembrou-se de como chegou a essa cidade, como conheceu Ryota e as outras, como pela primeira vez sentiu que tinha uma vida, um lugar onde pertencer. E também lembrou-se do remédio. O frasco pequeno que carregava consigo, que mantinha ela viva. Sem ele, seu corpo se desfaria em segundos. Ela tinha pouco tempo. Poucos dias, talvez apenas algumas horas. E sabia que, se continuasse lutando, gastando o pouco que lhe restava, não chegaria ao fim do dia. Eu já decidi, pensou ela, olhando para Neko, para Ryota, para todos que amava. Eu vivi mais do que qualquer uma de nós poderia esperar. Eu conheci a felicidade. Agora, é a minha vez de dar algo em troca. Ryota, chamou ela, a voz calma, quase serena.
Se algo der errado, se eu não puder voltar, por favor, cuide de todos. Principalmente da Neko. Ela é a mais forte de nós, mesmo que não perceba. Não diga besteira, Kotori. Respondeu ele, sentindo um aperto no peito, pressentindo que ela planejava. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos sair todos daqui. Kotori apenas sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu sempre quis isso, sabia? Uma vida normal. Ir à escola, entrar em clubes, rir com amigos, tudo que vocês me deram. Eu não tenho arrependimentos. Nenhum. Kikako perdeu a paciência. Com um movimento brusco, ela disparou uma rajada de energia que acertou o chão bem na frente deles, abrindo uma cratera enorme. Chega de conversa. Hora de morrer. Agora! Gritou Ryota. Todos se moveram ao mesmo tempo, correndo em direções diferentes, mudando de velocidade, pulando, girando, tudo para confundir Kikako. Ela disparava raios de destruição para todos os lados, gritando de raiva por errar alvos que pareciam sombras inatingíveis. Mas mesmo assim, ela se aproximava, passo a passo, cada vez mais perto, cada vez mais perigosa. Kotori correu na direção oposta às outras, chamando a atenção de Kikako para si mesma. Ei! Aqui! É comigo que você tem que lidar! Gritou ela, correndo o mais rápido que podia, levando a inimiga para longe de Neko e dos outros. Kotori! Gritou Ryota, vendo-a se afastar. Volte! É uma armadilha! É o único jeito! Gritou ela de volta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou o bode expiatório. Se eu levá-la para longe, talvez vocês tenham tempo de fugir. Kikako riu alto, vendo a isca que lhe era oferecida. Então você se oferece para morrer primeiro. Que bom senso. Assim acaba mais rápido. Kotori correu até um poste de luz e, com uma rapidez surpreendente, amarrou as próprias mãos ao poste, prendendo-se ali, imóvel, oferecendo-se como alvo perfeito. Venha! Gritou ela, erguendo a cabeça, sem medo. Se quer me matar, venha. Mas deixe os outros em paz. Ryota parou, o coração despedaçado. Ele entendia. Kotori sabia que ia morrer em breve de qualquer jeito, sem um remédio. Ela escolheu como iria morrer, salvando as pessoas que amava. Ela se tornaria o sacrifício, o alvo, para que os outros pudessem sobreviver. Ela não é uma cobaia, pensou ele, com os olhos cheios de lágrimas. Ela é uma heroína. Kikako caminhou devagar até Kotori, parando bem na sua frente, olhando-a de cima a baixo, como se observasse uma flor prestes a ser pisoteada. Muito nobre, disse ela, com frieza. Mas nobreza não vai salvar ninguém. Muito menos você. Kotori olhou firme nos olhos da inimiga, mas sua mente não estava ali. Ela pensava em Shi. Em seu último pedido. Em como prometer a sorrir, sempre, até o fim. E ela sorriu. Um sorriso brilhante, cheio de tudo que viveu. Mesmo que eu morra, sussurrou ela, mais para si mesma do que para Kikako, eu não vou deixar de ser eu. E eu não me arrependo de nada. O momento final se aproximava. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma memória antiga, guardada no fundo do coração de Kotori, veio à tona. A lembrança da pessoa que a ensinou a amar a vida, mesmo quando a vida parecia não valer nada. Capítulo 19. Deixado para trás, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e roxo, quando tudo parou novamente. Não houve um confronto final, nenhum grito de guerra. Houve apenas o silêncio da lembrança, pois ali, parada diante da morte certa, a mente de Kotori viajou para o passado, para o tempo em que tudo começou, e para a pessoa que ela nunca poderia esquecer. Shi. Era tudo tão claro, como se tivesse acontecido ontem. As duas ainda eram pequenas, presas nas paredes frias e brancas do laboratório, onde ninguém tinha nome, apenas códigos. Shi era mais velha, mais esperta, e sempre ficava ao lado de Kotori, protegendo-a como uma irmã mais velha. Nós vamos sair daqui um dia, dizia Shi, sorrindo, mesmo quando estavam com fome, mesmo quando tinham medo. E quando sairmos, nós vamos viver tudo o que existe lá fora.
Vamos ver o céu, vamos ir à escola, vamos comemorar aniversários, tudo isso Machi sabia. Ela sabia mais do que qualquer uma delas sobre o destino que tinham. Sabia que o remédio que as mantinha vivas era escasso, que o tempo de vida de cada uma era contado em dias, em horas. E ela sabia também que, se houvesse uma forma de salvar a outra, ela não hesitaria nem um segundo. Kotori lembrou-se daquele dia terrível, semanas antes de fugirem. Entrou na pequena sala que dividiam e encontrou Chie sentada no chão, imóvel, o corpo frio, os olhos fechados para sempre. O chão estava manchado de sangue, e ao lado dela, havia um pequeno monte de frascos, todos os remédios que ela tinha guardado, que ela deixara de tomar, um por um, para que sobrassem para Kotori. Eu parei de tomar há dias, estava escrito no bilhete que ela deixou, com letras tremidas mas firmes. Se eu não tomar, não preciso, e você fica com tudo. Assim, você pode viver mais um pouco. O suficiente para chegar aos 16 anos. O suficiente para ser adulta, para ver o mundo que eu só pude sonhar. Chie se matou. Não por desespero, não por tristeza, mas por amor. Ela deu a própria vida para dar mais dias à pessoa que amava. E deixou um pedido, um último desejo que era mais importante que qualquer coisa. Prometa-me que você vai sorrir. Mesmo que esteja triste, mesmo que esteja com medo, sorria. Porque quando você sorri, é como se eu também estivesse sorrindo com você. E prometa que vai viver a vida por nós duas. Vá à escola, entre no clube de astronomia, faça amigos, seja feliz, como nós duas merecíamos ser. Kotori lembrou-se de como gritou, de como chorou abraçando o corpo da amiga, de como se sentiu culpada, achando que estava roubando a vida de Chie ao continuar vivendo. Mas então entendeu, não era roubo. Era uma dádiva. Era uma missão. Ela tinha vivido tudo isso por causa de Chie. Graças aos remédios que ela deixou, pôde fugir do laboratório, conhecer Ryota, Neko, Kazumi e todas as outras. Graças ao sacrifício dela, pôde ir à escola pela primeira vez, pôde ver o céu estrelado com Ryota no observatório, pôde sentir o calor de pertencer a um lugar. Eu não sou inútil, pensou Kotori, olhando firme para Kikako, mas vendo apenas o rosto sorridente de Chie em sua mente. Minha magia pode ser fraca, eu posso não ser forte como a Neko, mas eu tenho algo que ninguém mais tem. Eu carrego o sonho de duas pessoas. E isso me faz mais forte do que qualquer poder. Ryota, que se aproximara devagar, tentando encontrar uma brecha para salvá-la, ouviu quando Kotori murmurou, para si mesma. O aniversário da Chie é na semana que vem. Eu ia comemorar por nós duas. Ele sentiu o coração apertado, compreendendo tudo. Ela não tinha mais remédios. O pouco que tinha acabara. Ela já estava vivendo de empréstimo, cada segundo um presente de Chie. E agora, ela escolhia usar esse último presente para salvar os amigos que amava. Kikako levantou a mão, a energia pronta para disparar, para acabar com tudo. Adeus, pequena cobaia, disse ela, sem emoção. Kotori olhou para Ryota uma última vez. Sorriu. O mesmo sorriso brilhante que Chie lhe ensinou. Ryota, diga a Neko, a Kazumi, a todas, que eu fui muito feliz. Que cada minuto ao lado delas valeu mais do que uma vida inteira. E então, ela olhou para o céu, para o sol que se punha, e sussurrou. Chie, eu cumpri a promessa. Eu vivi. Eu sorri. E agora, eu vou te encontrar. Naquele instante, antes que o golpe final viesse, algo mudou. O ar ao redor tremeu novamente, não por causa de Kikako, mas por causa da força que Kotori emanava, não de magia, mas de pura vontade, de amor, de tudo o que ela representava. Ryota gritou, correndo para frente, disposto a morrer com ela se preciso fosse. Kotori. Não. Mas naquele momento, não era a morte que importava. Era o que ela deixava para trás. Ela deixava sua coragem. Deixava o exemplo de que, mesmo criada como uma coisa, uma cobaia, uma bruxa, ela se tornou humana, mais humana do que qualquer um no laboratório jamais seria. Deixava para todos eles a certeza de que o amor e a amizade eram a única força que realmente importava. Ela foi deixada para trás, mas nunca foi esquecida.
porque, como ela mesma prometeu, enquanto houvesse alguém que lembrasse de seu sorriso, enquanto houvesse alguém que vivesse com coragem, a vontade de Xiii de Kotori permaneceria viva. E o sacrifício dela seria a força que os levaria adiante, através da escuridão, até que finalmente pudessem encontrar a liberdade que ambas tanto sonharam.